Olá, bem-vindo a mais uma interação do programa Conversando com o Jefferson. Hoje estou aqui com meu amigo de longo tempo, filho de um amigo meu, é o Anderson Alves de Lima. Sim. Bem-vindo ao nosso programa, Anderson. Obrigado, Jefferson. Estou muito honrado nesta noite, tá? A você, a toda a sua equipe. E estou aqui para atender o que você É quiser. um prazer conversar contigo. Anderson é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Monte Sinai. Não é isso mesmo? Eu já vou Isso. perguntar, Anderson, o que te levou a ser presbítero dessa igreja? Sendo sincero, minha resposta é toda transparente aqui. Na verdade, o que me levou primeiramente Deus, né? Que tudo é vocação da parte do Senhor, né? Ele nos vocaciona e assim o homem a obedecer e atender ao seu pedido. Anderson, quais são os cargos, não sei se é o termo mais utilizado, dentro da igreja, que normalmente se tem na igreja, até o pastor. Quais são os cargos? Assim? É chamado, na verdade, na nossa linguagem, degrau eclesiástico, né? Que Sim. tem o auxiliar, o cooperador, diácono, presbítero, o evangelista e o pastor. Ah, bom. E assim, tem cursos, então, esse cooperador, não é isso seria o primeiro nessa escada, então, e para passar de um degrau para o outro, tem cursos, é devido ao tempo. O que é que leva a isso? Sim, o tempo é importante, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado a todo o propósito abaixo do céu. E tem um tempo e, com certeza, as igrejas, ela oferece os cursos, né? Para a gente crescer, adquirir mais o nosso conhecimento. Como a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento, devemos ter conhecimento, como o doutor Gerson adquiriu conhecimento, adotou, devemos sim ter um conhecimento das Escrituras Sagradas. Assim, mas eu sou cooperador e eu quero ser presbítero agora. Então, eu tenho curso para isso? Tem um Sim, tempo, anos, alguns 2 anos, 3 anos, um período? não deixando, não gosto de deixar Sim, que sempre tem primeiramente a vocação, a chamada de Deus. certo, é importante. É muito importante isso, que Deus assim, ele quer primeiramente a chamada, porque se não for chamado, eu não posso atender aquilo que eu não fui chamado, não é isso? Como um exemplo, eu só estou aqui porque você me chamou no seu programa aí maravilhoso. E Deus, quando chama, a gente quer simplesmente atender. E quando Deus chama, é o primeiro passo importante para depois assim a gente se esforçar e estar, né, nos cursos, né, na oração e se dedicando a mais aquilo que Deus nos vocacionou. Muito bem. Anderson tem vocação ou tem o intuito, o pensamento de um dia subir mais esses batentezinhos e chegar lá o carro de pastor, por exemplo? Sim, na verdade, nessa condição, Jefferson, de chegar a algo mais elevado aos olhos de Deus. Primeiramente, como a gente sempre eleva essa palavra, é esperar Deus é, é, confirmar a chamada e tão somente a gente atender. Mas na questão da minha pessoa, eu só quero sair hoje, pela misericórdia de Deus, eu sendo um presbítero, hoje só quero sair se Deus assim confirmar, porque tem uma palavra na Bíblia que eu levo para a minha vida também secular, minha vida espiritual, que quem muito é dado é cobrado. É como uma pessoa é dado um cargo numa empresa e ele, quando é dado para ele, ele tem uma responsabilidade, né, para ele sim exercer essa função. E sim, também na parte de Deus é algo muito, devemos ter responsabilidade. E se eu for de mim tentar dar um passo a mais, sem Deus chamar, vai com certeza vai dar tudo errado. E devemos tão somente esperar quando Deus assim chamar, né? Bom, Anderson, muito bem. Mas antes, uma pergunta aqui. Então, chega um novo obreiro nessa nossa na igreja, não é? E ele é uma pessoa bem desenrolada, tem uma boa desenvoltura. Ele pode já começar a ser presbítero, por exemplo? O pastor enxerga nele essa possibilidade, essa qualidade, e já passa esse cargo para essa pessoa? É possível? Sim, é possível, né? Mas não todos. Por quê? Porque tem a condição a qual eu sempre levo a palavra de Deus para a gente saber em cada detalhe do que a gente pode sim ou não podemos. É a questão, tem uma palavra que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Chamado todos vai ser, agora escolhido para cada na questão da função, a gente tem que saber e se despertar nessa condição para não errar, porque nem todos, a Bíblia diz assim, um foram chamados para pastores, outro para mestres, outro para doutores, outro para presbítero,
Não, então, nessa condição eu vejo que não são todos que vai chegar nesse patamar, né, desse privilégio de ser chamado pastor. Mas nessa condição a gente vê que cada pessoa foi chamada por Deus e sim, cada um tem uma função. Como eu tenho uma função na minha vida, você tem a função de doutor, então cada um tem algo na sua área a qual Deus chamou. Verdade, verdade. E sim, então, o que é que um presbítero faz dentro da igreja com a sua atividade para tentar colaborar com toda a sua população em volta? É uma responsabilidade a qual, quando o pastor está presente, né, fica mais, como podemos dizer, a câmera voltada para o pastor, mas quando ele não está presente, está ausente, e o pastor muitas das vezes conta com um evangelista, e assim, como o degrau, como eu expliquei, com um presbítero, e isso a gente vê que a responsabilidade é voltada quando o nosso pastor não está presente, e assim é uma função de um presbítero, como uma função de um pastor, como podemos dizer, né? Uma responsabilidade de passar toda a confiança e transparência para os membros da igreja. Assim, quais são os valores e fundamentos que você vê, ensinamentos também, que procura fazer, procura transmitir para os seus pares, para a sua igreja? Boa pergunta, gente. Eu levo não só para a igreja, mas sim para a sociedade, a qual não só um presbítero, mas sim todos os que fazem parte da igreja tem um papel muito fundamental, né? A qual a gente faz obras, né? Tanto dentro ou fora da igreja, a qual muitas das vezes uma autoridade não tem esse poder, como eu já vi casos, né, de pessoas que a gente vê o papel fundamental da igreja. Quando eu falo da igreja, eu quero também mostrar que não só a responsabilidade é nossa de um presbítero, né, mas sim da função da igreja. A igreja assim, tem um papel muito fundamental, a qual a gente vê pessoas, né, que está envolvida nas drogas, no álcool, né, perdido, quando podemos dizer na nossa linguagem, nesse mundo, numa vida errada. Aí a igreja entra em ação, como podemos dizer, e a gente vê o papel da igreja como é fundamental, como pessoas, né, a gente vê sendo resgatada através da palavra poderosa de Deus, a qual tem essa função. E eu vejo que sim, a igreja tem um papel fundamental, não só para nós mesmos que faz parte, mas sim para toda a sociedade. Bom, você pode compartilhar conosco alguma história que foi inspiração, que você, com sua palavra, com a sua orientação, impactou na vida de alguém? Tem sim, Jefferson, e foi algo que motiva muito a cada dia mais a gente dar o melhor aos olhos de Deus. Existia um amigo, né, que ele estava um pouco conturbado a sua vida, de estresse, de trabalho, muitas coisas. E eu comecei a falar da palavra de Deus para ele, e isso começou a mudar, ele se sentir melhor, ele testificando isso para mim. E quando ele estava nesse momento, né, eu convidei ele para a igreja, né? Tá aí o papel fundamental que muitos não acreditam a igreja. Quando ele chega lá, ele se sentiu algo melhor, e naquele momento de eu conversando com ele sobre a palavra de Deus, eu perguntei para ele se tinha alguém mais na casa dele, a sua família, e gostaria de ouvir mais a palavra de Deus. E ele, sim, minha família toda não é evangélica. Eu cheguei lá e quando ele me convidou, quando eu chego lá, eu preguei para a mãe dele, preguei para os irmãos deles. Um deles ele disse para mim que era ateu, e teve mais o seu pai no final, né? Quando, eu não vou dizer eu, mas Deus através da nossa vida, quando eu cheguei lá, foi ele, os dois irmãos dele, o cunhado, né, que até hoje, graças a Deus, estão na igreja, né, e a sua mãe, né, estava naquele momento, e Deus resgatou aquela família, e faltava só o pai dele. O pai dele era muito alcoólatra, bebia muito, e naquele momento, do último suspiro da vida do pai dele, o pai dele tinha muita vontade de ser, mas não conseguia. E quando a gente se deparou, o pai dele caiu numa situação de saúde muito delicada. E quando a gente foi lá, falou do amor de Deus, de Cristo para a vida dele, e a gente viu que o pai dele aceitou naquele momento, né, atendeu o pedido do que Deus estava chamando através da nossa vida, e ele disse sim para Cristo. E quando isso aconteceu, passou uma semana, ele veio a falecer. Então a gente viu que, como a Bíblia diz, se tem vida, tem esperança, Sim. né? E ele estava com vida,
Faltar só a palavra de né? Deus, Faltava né? só Às vezes faltam pessoas que facilitem isso, né? Não é? isso, né? E Essa vontade de ir à casa de outra pessoa e colaborar. Então, isso é o chamado ID, né? sim, A gente ir e sim. fazer a vontade de Deus, e sim, quando isso aconteceu, ele aceitou, ele veio a óbito e faleceu, né? E a Bíblia diz que morrer com Cristo é lucro, e a gente sabe que quando morrer com Cristo é lucro, então a gente se alegra, E essa né? família depois continua ainda Tá até na hoje, igreja. graças a Deus, na igreja. Bom, né? Isso é muito, muito gratificante, né? Isso Isso. mesmo. E a sua igreja também trabalha com trabalhos sociais, com filantropia, trabalha dessa forma? Sim, a gente faz a evangelização, né? Que é importante, o papel fundamental de a gente sair às ruas. Não é fácil, a gente sabe como as ruas estão hoje da nossa Timbaúba, mas, né, tendo fé em Deus e acreditando que tudo vai mudar através, primeiramente, de Deus e a nossa ação, né? E a igreja também tem um papel fundamental da gente, né? Que faz obra social, a gente, né? Nosso pastor, ele faz, muitas das vezes, faz algo para as pessoas serem atraídas, né? Com cruzadas, e a gente sai a campo. E a gente faz um papel, muitas das vezes, de entregar, né, panfletos e a palavra de Deus, e assim, se tiver alguém necessitado de algo, a gente, se puder não atender, a gente assim faz, para que a gente venha fazer conforme a vontade do Senhor. Você tem um ser de pão, mas também da palavra, não é? Isso. Da palavra e o pão, É verdade, com não é? certeza. Né? Muito bom. E, Anderson, e como o presbítero Anderson vê que tem muitas igrejas, não é? Tem muitas crenças diferentes, e nessa diferença com colegas que são de outras instituições, outras igrejas, como é a relação do presbítero com essas outras crenças, vamos dizer assim? Maravilhosa, né? Tem pessoas que a gente vê que, primeiramente, eu posso dizer que o que salva não é a religião, né? Mas Jesus. Jesus está acima de todas as religiões, né? E porque a maior essência que Deus nos ensina é o amor, né? A Bíblia diz que sem amor nada vale, né? Não, eu não poderia hoje estar com esse título chamado pela misericórdia de Deus, presbítero, e não ter amor ao meu próximo, às pessoas que porque é de outras igrejas e eu não posso assim falar, cumprimentar, abraçar, não, pelo contrário, a gente tem que dar a mão e aquilo que precisar, independente daquilo que ele acredita, né? A gente passar toda a confiança daquilo que a gente acredita também, né? Bom, e você pensa hoje assim, que é que daqui a 5 anos, como está na igreja, vai estar na igreja, Anderson? Você pensa assim sobre isso? Na verdade, nunca parei para pensar, né? Porque a gente vive o hoje, né, Jefferson? Sim. A gente pode dizer. Mas com essa sua pergunta, eu acredito que se Deus não me levar, estarei com certeza fazendo, né, se possível, algo melhor do que eu não fiz ontem. Bom, muito bom. Então, fica um momento agora para você mandar uma mensagem para aquela pessoa que está nos vendo e precisa de um estímulo para poder encarar a vida com mais firmeza, não é? E seguir seu rumo, a busca de Deus, não é? A busca de uma sabedoria, de poder ajudar o próximo. Quero deixar assim uma palavra de Deus, né, para a vida de todos os ouvintes. A Bíblia diz em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, se você está no momento nos ouvindo essa palavra, né, e está passando por um momento delicado, né, de crise, de momentos dificultosos, né, não baixe a cabeça, ao qual a Bíblia diz que Jesus falou para a nossa vida que no mundo terá angústia e aflições, mas devemos ter bom ânimo, né? E como eu falei agora, todas as coisas cooperam para o bem. Então, Jefferson sendo doutor, e ele sabe, né, que tem um aparelho eletrocardiograma, e ele sobe e desce, né? Se você reparar, também para nossa vida também é assim, alto e baixo, porque se só for linha reta, a gente não vai conseguir sobreviver. Então agradeça também na luta e agradeça também nas bênçãos, agradeça a Deus em todos os momentos, porque todas as coisas cooperam para o bem. Amém. Amém, Jefferson? Amém. 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 Muito bom. Quero agradecer a sua vinda ao nosso programa e você escuta as palavras sábias, não é, que diz aqui de Romano, e que a vida é assim. Tudo coopera para o bem, desde que temos boa intenção, boa vontade. Um abraço para todos. Não esqueçam, compartilhe, manda um recado, divulgue o nosso programa. Um abraço e até mais.